eu tenho que começar esse vídeo fazendo um agradecimento muito especial a todos que estão colaborando com a elaboração do livro que nós estamos fazendo aqui no canal sobre Bolsonaro. Na aba da comunidade você vai encontrar 3 posts, um para você deixar perguntas, outro para que você possa falar comentários, sugestões de título e o terceiro, elementos da capa. Venha fazer parte também dessa nossa elaboração de mais um instrumento aqui do canal do Professor Leonardo. Conto com a participação de todos vocês lá na aba da comunidade. E também gostaria de saber se alguém aí tem algum contato com jornalistas, com grandes veículos de imprensa, ou até mesmo aqui no YouTube. Deixem aqui o comentário para que a gente possa trocar e ajudar também na divulgação do livro. Conto com a participação de todos vocês. Compartilhem também, se inscrevam no canal, tudo aquilo que vocês já sabem. Quando tivermos mais novidades do livro, eu venho aqui falar para vocês. E hoje, no começo da tarde, por volta ali da 12h30, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo a respeito do Flávio Bolsonaro e mais informações do já longevo caso do COAF, da Operação Furna da Onça. No final de semana, o Paulo Marinho, que foi o ex-affair, podemos dizer assim, da Maite Proença, braço direito também de Bolsonaro, veio com uma entrevista para a Folha de São Paulo revelando que o Fabrício Queiroz e o Flávio Bolsonaro foram avisados pela Polícia Federal, por integrantes da Polícia Federal, melhor dizendo, que a operação ia ser deflagrada. O Flávio Bolsonaro ficou sabendo disso 2 meses antes da operação, então ele teve muito tempo, batia aqui na ponta do computador. E hoje a Folha de São Paulo trouxe essa reportagem com a seguinte manchete: Flávio Bolsonaro repassou 500 mil do fundo público partidário a advogado investigado no caso Queiroz. O que aconteceu? Olha só que história mais esquisita. Victor Granado Alves é investigado em esquema de rachadinhas e citado em relato sobre vazamento da Polícia Federal. O Flávio, depois de ter sido eleito senador, ele repassou o dinheiro do fundo partidário para pagar serviços de advocacia para o escritório do Victor. Isso no Rio de Janeiro, porque além dele ser senador, o Flávio Bolsonaro ele era responsável pelo PSL do Rio de Janeiro. Então o Victor, por esse contrato com o PSL, deveria ali cuidar das atribuições jurídicas do PSL do Rio de Janeiro. Até aí a história, podemos dizer, tá, tudo bem, mas quando você começa a ter mais informações sobre isso, a situação começa a ficar muito estranha. Eles falam aqui da prestação de contas, o valor mensal foi pago de R$40 mil, o PSL informou que houve notificação de rescisão do contrato em 15 de janeiro deste ano, ou seja, de 2020, mas que uma cláusula determinava que o eventual rompimento só se efetivaria 60 dias após essa comunicação. Aí fala assim: uma das sócias do escritório, o escritório do Victor, Marina Teixeira Frazeto Granado, figura como assessora parlamentar do gabinete do Flávio Bolsonaro, com salário bruto de R$22 mil. De acordo com o site da Transparência do Senado, ela foi contratada em março de 2019, o mês seguinte à contratação pelo PSL do Granado Advogados e Associados. Calma que tem mais coisa. Victor, assessor de Flávio na Assembleia do Rio de Janeiro, foi citado pelo empresário Paulo Marinho em entrevista a Mônica Bergamo, que foi aquela entrevista que eu comentei para vocês no final de semana, como um dos assessores do senador que teriam recebido de um delegado da Polícia Federal a informação que a operação envolvendo pessoas do gabinete de Flávio. O que aconteceu? O Paulo Marinho disse que houve um encontro na frente da sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro e um delegado vazou a informação que a Operação Furna da Onça seria deflagrada. Isso 2 meses antes dela de fato ser deflagrada. Então o Flávio Bolsonaro teve muito tempo para se planejar o que fazer. E entre esse período ele demitiu o Fabrício Queiroz e pessoas ligadas também ao Queiroz. De acordo com o relato de Marinho, Flávio foi avisado entre o primeiro e o segundo turno das eleições por um delegado simpatizante da candidatura de Bolsonaro à presidência. Há uma possível suspeita de que esse delegado seja o Alexandre Ramagem. A Thaís Oyama negou, falou que essa informação não é verdadeira. Thaís Oyama é uma jornalista que escreveu aquele livro Tormenta, os bastidores do governo Bolsonaro, mas ainda não temos certeza sobre isso, apenas especulações. O caso aí continua falando do relato do Paulo Marinho. O contrato do escritório de Victor com o PSL foi firmado no mesmo mês em que Flávio assumiu uma cadeira no Senado e estabelecia, em linhas gerais, prestação de serviços de regularização dos diretórios do PSL no Rio de Janeiro. O relato do delegado, segundo Marinho, foi de que Fabrício Queiroz e a filha tinham sido citados, aí ele continua aqui,
E agora falando mais sobre o Victor. O documento levou o Ministério Público a abrir investigação na rachadinha papapá do Queiroz. Victor foi funcionário do gabinete de Flávio, quando Queiroz teria operacionalizado o esquema. Então, esse advogado, que recebeu o dinheiro público do fundo partidário para defender o PSL do Rio de Janeiro, ele era funcionário do gabinete do Flávio Bolsonaro no período da rachadinha. Victor foi funcionário do gabinete de Flávio Bolsonaro quando Queiroz teria operacionalizado o esquema, e o relatório do COAF também cita o advogado por movimentações atípicas. Victor também já foi advogado da franquia de chocolate de Flávio Bolsonaro, suspeita de ser usada para lavar dinheiro desviado no esquema da rachadinha, operado por Queiroz, como mostrou nessa segunda. No dia 18, o Jornal Nacional. O próprio advogado é proprietário de 2 franquias da mesma rede de chocolate. As lojas estão sendo investigadas. Em abril do ano passado, Victor teve o sigilo bancário quebrado por decisão da 27ª Vara Criminal do Rio. A investigação está sob sigilo. Aí ele de 30 processos envolvendo o senador, isso aqui foi uma investigação na Folha de São Paulo, desde 2007, o Victor, ele defendeu o Flávio Bolsonaro em 2 oportunidades. Então, pessoal, é uma situação mais complicada, cada vez você começa a investigar isso, mais a situação fica estranha, mais a situação fica esquisita, e eu gostaria de saber aqui nos comentários, porque há um jurista aqui, que me fugiu o nome, que ele falou o seguinte, que não entende por que não foi aberto ainda o processo contra o Bolsonaro, que é o Maierovitch, ele é um jurista. Ele disse que o Bolsonaro sempre quis legalizar as milícias. Eu gostaria de saber se vocês querem ouvir esse vídeo hoje à noite ou a análise da entrevista do Felipe Neto no Roda Viva. E eu posso deixar essa informação aqui do Maierovitch para amanhã. Vocês que sabem, deixem aqui nos comentários para que eu possa ter uma noção sobre isso, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se você quiser, você pode me seguir lá no Twitter também, é @profileoficial.